Embora o conceito de ser alguém religioso traga um aspecto positivo, biblicamente ele não é. Eu quero falar com você sobre isso no nosso episódio de hoje, Um Caminho Paralelo. Sejam todos muito bem-vindos, meu nome é Eliezer e está começando mais uma Hora do Café. Eu quero agradecer aos nossos apoiadores, Orange Barbershop, Carro Fácil, Rafa Utilidades e Floricultura Aeros, pela parceria com a gente de sempre. Muito obrigado por estarem com nós. A Bíblia nos explica em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, que existem duas portas que nos levam a dois caminhos diferentes. O caminho largo, que nos leva para a condenação eterna, e o caminho estreito, que nos leva para a vida eterna. Mas existe um caminho que eu vou chamar de caminho paralelo, que tem enganado e distorcido as coisas, principalmente a respeito do caminho da vida. Esse caminho se encaixa no caminho da morte, porém está vestido e disfarçado de caminho de vida. Estou falando do caminho da religiosidade. É isso mesmo. O problema é que se parece com um, mas a essência é do outro. Por isso, embora o conceito de ser alguém religioso traga uma imagem positiva, biblicamente ela não é. Enquanto por um lado o Evangelho do Reino de Deus nos ensina a morrer para nós mesmos, deixar a nossa vida e seguir a vida de Deus, a vida que Deus tem para nós, e a cultura do caminho largo prega o faça o que te der na telha, faça o que o seu coração mandar, não se preocupe que nada vai acontecer. Existe o caminho paralelo que está no meio dos dois, tem um pouco de cada. Esse caminho não te ensina a morrer para si, mas diz que você é o centro de tudo, o centro do universo inclusive. Traz o orgulho e a soberba da capacidade própria, disfarçada de práticas aparentemente espirituais, porque se tornou algo positivo e bem aceito você dizer que é religioso. Como o eu é o centro, agora vamos a locais religiosos não para buscar a vontade de Deus e nos alinhar a isso, mas para encontrar então algum Deus que faça a minha vontade. No caminho paralelo, você só precisa participar de reuniões que falam sobre Deus, constituindo um número ali. O caminho paralelo te ensina a ter uma postura santa e correta em suas reuniões coletivas, mas não te ensina nem está preocupada em que você tenha uma vida integral, de prática do que se ouve ou se prega. O caminho paralelo é hipócrita, é superficial, cheio de aparência e posturas, porém vazio e sem vida. Quantas vezes nós já não nos perdemos no caminho paralelo pensando estar trilhando o caminho da vida? Quem sabe todos nós já fomos enganados alguma vez, não é? Falando sobre aparência, a Bíblia não é um livro que conta apenas histórias perfeitas de vidas perfeitas, mas muito pelo contrário. Do começo ao fim, ela expõe a realidade dos pecados, das dificuldades e dos caminhos errados que os homens de Deus escolheram. Deus nunca omitiu alguma falha dos seus filhos por causa de uma boa aparência ou reputação, tentando encobrir a verdade e a realidade do que acontecia na vida deles. Porém, a grande ênfase da Bíblia é que é possível fazer o caminho de volta sempre. Não tem a ver com quem tem uma aparência de santidade, porque santo ninguém é. Isso também não é uma desculpa por nos jogarmos no erro também, né? Mas é uma grande chamada à oportunidade de ter uma vida diferente e restaurada a partir do arrependimento. Quer dizer que a condição daquilo que você era pode ficar para trás. Agora o primeiro passo é não tentarmos encobrir isso com uma falsa aparência, mas com verdade reconhecer e se arrepender. O caminho paralelo te ensina que se você ter uma boa aparência pública e religiosa, pouco importa quem você realmente é, ou como está seu coração, ou as intenções que você tem. Muito se fala sobre aquela ocasião que Jesus não condenou aquela prostituta, dizendo: aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra. É dado tanta ênfase nessa frase, e até se usa isso para justificar tanta coisa, não é verdade? Mas da outra frase que Jesus falou ali, direcionada à mulher, foi: vá e não peques mais. As pessoas com pedras nas mãos eram os religiosos. A religião sempre vai dar ênfase
em apontar o seu erro para te expor e te condenar se colocando em um lugar de santidade que não tem, tendo uma postura de juiz, usando a Bíblia para isso até. Mas Cristo aponta o seu pecado te chamando de volta, para que você consiga então vencê-lo e deixá-lo com a ajuda dele. No caminho paralelo você poderá estar fazendo coisas para Deus sem Deus. Pode estar envolvido com a obra de Deus sem o Deus da obra. Mateus 7 nos conta sobre o dia do juízo, onde naquele dia muitos dirão que fizeram tantas coisas em nome de Jesus e relatam que de fato fizeram, mas ele dirá que não os conhece. Como isso é possível? Eu te digo como é possível. A intenção e a motivação do coração vão denunciar que caminho nós realmente estamos trilhando. No caminho paralelo fazemos coisas para que o nosso nome apareça e receba glória e mérito. No caminho da vida, tudo que você faz glorifica a Deus, traz glória para Deus. No caminho paralelo existe o orgulho da capacidade que você tem. No caminho da vida, tem a humildade de reconhecer que se Deus não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a constroem. De reconhecer que se Deus não agir, nada vai acontecer. Que se Deus não transformar os corações, nenhum coração será transformado. Porque nós somos apenas cooperadores com aquilo que Deus está fazendo. Sem a ação de Deus, o máximo que pode acontecer é um alívio na alma, um conforto passageiro, mas jamais trará cura verdadeira. Somos limitados em nossa capacidade, precisamos de Deus para que possamos ter vida. Sem Ele, sobram só coisas vãs e momentâneas que nos enganam por um tempo, mas não trazem vida e alegria, e paz, e conforto, e propósito, e esperança para sempre. O caminho paralelo te promete muito dinheiro, riquezas desse mundo. O caminho da vida te ensina a ser satisfeito em qualquer situação. Como no texto de Filipenses capítulo 4, do versículo 11 ao 13, que eu quero ler com você, que diz o seguinte: Não o digo como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Porque agora o que importa não é uma condição, mas ter Deus que nos fortalece em qualquer situação. É isso que importa. O caminho paralelo diz que você nasceu para ser grande, o maior, o melhor. O caminho da vida diz que você nasceu para ser realizado em Deus, independente da posição que você tem, do lugar ou da visibilidade que você tem. O foco não está mais uma vez na glória do eu, mas na humildade que te faz grande no reino de Deus. O caminho da vida diz: aquele que quer ser o maior, que seja o menor. Servo de todos como foi Jesus, mesmo sendo o próprio Filho de Deus. O caminho paralelo diz que se você tem coisas, Deus está contente com você. Se você respira, Deus está contente com você. Se você é bem-sucedido financeiramente, Deus está contente com você. Mas o caminho da vida nos ensina que as bênçãos que mais importam e definem a nossa vida são as espirituais, que o parâmetro para Deus é outro. O caminho paralelo sempre diz que você está legal, sempre tem a justificativa perfeita para massagear o seu ego. O problema é sempre os outros, que o mundo conspira contra você, não te confronta jamais com medo de te perder, ou de perder os benefícios que você tem. O caminho da vida nos ensina que um pai corrige o filho que ama. Assim é Deus que não corrompe o seu caráter, mas nos ensina a verdade e justiça confrontando o nosso erro, para que haja mudança de vida em nós, porque no fim das contas é disso que nós precisamos. Alguém que nos ensine, que nos corrija, para que os nossos olhos se abram e possamos então enxergar realmente em qual caminho nós estamos trilhando. Senão, acabamos nos perdendo no caminho paralelo, pensando estar trilhando o caminho da vida. Por isso, fique ligado em qual caminho você está. Chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Obrigado por ficar comigo até aqui. Obrigado aos nossos apoiadores, Orange Barbershop, Carro Fácil, Rafa Utilidades e Floricultura Eros, por estarem com a gente. Semana que vem estamos de volta. Até lá.
e tchau, tchau!